Porque muitas pessoas agora falam de sucesso, de ser bem-sucedidos, ser ricos, ser felizes, porque há pessoas que o sucesso não vem do dinheiro, não é? As pessoas só são felizes se conseguirem fazer aquilo que fazem bem, aquilo que está de acordo com elas, com a essência delas. O que quer que elas gostem, é isso que elas devem fazer. Se elas gostem de ajudar, elas devem ter um trabalho em que podem ajudar. Se elas gostam de falar, devem ter um trabalho em que possam falar imenso. Se elas gostam são dinâmicas ou de viajar, devem ter um trabalho que lhes permita viajar. Se elas gostam de correr riscos, devem ter um trabalho que essa adrenalina esteja presente no dia-a-dia. Se as pessoas forem contra esta essência que elas têm, elas nunca vão ser inteiramente felizes. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Quantas máscaras vão cair. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez é a Bárbara Ruano Guimarães. Entre outras coisas, é arquiteta e veio cá para falar de Bazi, Feng Shui e que chinesices são essas. Fiquem por aí e já vão descobrir. Até já! Então, olá Bárbara. Olá, Rui. Até parece que a gente se conhece há 5 minutos. Por acaso não é? Já nos conhecemos há uns anitos, há meia dúzia. Deve haver quase 20 para aí, exatamente, né? Yeah, deve haver quase 20. Não, deve haver mais. Não, já deve haver 20, espera aí. Entrei para a faculdade em 95. Eu também, mas nós só nos conhecemos para aí no segundo ano. Sim, já 97, há mais passou, 20 anos. Já passou os 20. Ou seja, nós conhecemos com 2 anos, não foi? Foi isso. E então, mas eu mesmo assim vou-te perguntar se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma. Se havia artistas na família, hábitos culturais, se havia pessoal que nas reuniões de família sacava da guitarra e começava tudo a cantar, se havia um familiar em engenhocas, essas coisas. Não havia nada disso. Nada disso. Nada disso. Tenho uma família muito racional, são tudo médicos e advogados. E a minha mãe era industrial, tinha uma empresa de plásticos e moldes. E, portanto, a parte criativa não existia nos meus serões, não. Nem havia visitas culturais, nem nada dessas coisas? Não muito. Quando fazíamos aquelas viagens de família, lá visitávamos um museu ou isso, mas normalmente quando íamos de viagem era mais para férias, portanto, praia, descansar, portanto, não havia esse bichinho da parte cultural, isso não havia muito. Mas havia livros em casa? Sim, muitos livros. Meu pai, como é advogado, adora ler, portanto, temos uma biblioteca enorme em casa. Mas podia ser só o Código Civil, não é? Não. Assim, meu pai adora ler e adora colecionar livros. Portanto, o Círculo de Leitores, não sei se pode fazer publicidade aqui. Ainda existe? Ainda existe. Deve ter o meu pai como o melhor cliente, porque ele compra as enciclopédias todas que saem do Círculo de Leitores, portanto, a minha biblioteca, eu acho que 90% dos livros depois não foram lidos, mas eles estão todos lá. Sim. Todos lá. Em casa nós não temos livros de direito, porque isso o meu pai guarda tudo no escritório. Sim. Portanto, são só livros desse género, enciclopédias, históricos, coisas assim. Então, e quando aquela coisa que, quando queres ser quando fores grande, o que é que tu querias ser? Pai, não fazia ideia. Ias ser médico ou advogada, não? Não. Pai, eu não fazia ideia. Sabia que gostava assim de criar. De inventar coisas, sabia que era um bocadinho. Mas como é que por aí. sabias? Inventavas? Quando estava a inventar coisas, achava aquilo engraçado, achava divertido. Portanto, quando eu não tinha nada para fazer, o que é que eu me dava de fazer? Inventar coisas. É tal coisa, quem não sabe inventa. Não? Pronto, exatamente. Portanto, ou inventava uns desenhos, ou gostava de fazer aqueles kits manuais de montar aviões e montar carrinhos que o meu irmão comprava e eu adorava fazer. Portanto, eu sabia que gostava de fazer coisas assim criativas. Pronto. Depois houve uma altura que eu... Na altura fazia muito desporto e montava e tal. Houve aquela altura em que eu achei que queria ser cavaleira, não é? Portanto, queria ir para os cavalos. Mas fazer mesmo carreira, era isso? Fazer carreira, ao qual a minha mãe disse que... Nem penso. Tira o cavalinho da chuva. Exatamente, nem pensar numa coisa. Ou seja, diz-me assim, tu até podes fazer isso, mas primeiro tiras o curso. Sim. E depois... Pensas nisso. Eu, por acaso, acho que aqui ela tinha razão porque eu não sou nada competitiva. Portanto, eu acho que se tivesse ido para os cavalos, nunca iria para a parte da competição. Eras uma cavaleira muito simpática, depois Exatamente. Não ganhavas porque podia chatear alguém. Exatamente. Portanto, eu ia acabar por ser... Não ia resultar, né? Porque tu, num desporto de alta competição tens é que competir. Não podendo competir... Não sendo competitiva... Não ia resultar. Portanto, aí até acho que ela teve bem. Depois a coisa desistiu. Fiz arquitetura, que dentro da parte artística era o que
se assemelhava melhor a ser artista, Sim, criativo. Sim, mas ao mesmo tempo era uma coisa de respeito, não é? Não é ser pintor ou escultor, que é aquela coisa. Não, até porque eu nunca tive. Há pessoas que têm. Isto é um trabalho que eu faço, acho que é quase diariamente, tentar perceber mesmo em relação a Bazi, que é, existem as pessoas que têm muitas ideias, por exemplo, ideias de negócio, ideias de coisas para fazer, e existem as pessoas criativas. E eu nunca fui uma pessoa criativa daquela que pega num lápis ou num pincel e consegue inventar um desenho. Eu não tenho essa criatividade. Por exemplo, eu todos os quadros que pintei ou desenhos que fiz, normalmente são coisas que eu vejo. Pinto rostos, pinto animais, pinto cavalos. Eu tenho que ver a coisa e depois fazer. Se eu fizer trabalhos manuais, eu tenho que ver o que é para fazer e depois passar. Agora, eu inventar uma coisa é uma capacidade que eu não tenho. Portanto, eu não sei bem qual é que é aqui a diferença entre idiota e criativo. Eu não sei, mas eu não poderia ser um ilustrador, por exemplo. Porque eu não tenho essa coisa do zero, vamos então desenhar aqui. Eu tinha que ver um boneco e fazer parecido. Eu não sei se me faço explicar. Sim. Portanto, a minha criatividade, eu sou cheia de ideias, cheias de fazer revista, vou escrever um livro, vou fazer um guia, vou fazer consultas, tenho assim estas ideias, mas não é aquela criatividade plástica da questão. Sim, então, mas tu tiraste a arquitetura nos aninhos que já lá vão. 2 ou 3 anos. Sim, o ano passado, acabámos o ano passado. E tu foste logo para a ateliê. Por acaso não me lembro do que é que aconteceu, de quando acabaste o curso, o que é que te aconteceu? Eu fui logo para a ateliê no último ano. Tínhamos um professor que era o Castelo Branco. Sim, não sei se te recordas. Sim, de construções. É capaz, essa parte. Era professor de construções. Que havia 2 irmãos, que era o João e o António. E eu fui logo trabalhar para o ateliê do António, que na altura também trabalhava com o João. Trabalhei lá 1 ano. Portanto, eu fui logo para um ateliê. Depois trabalhei... depois fui para Madrid. Portanto, acabámos a faculdade, eu já estava a trabalhar. Fui para Madrid fazer a pós-graduação em recuperação do século XII, século XIII. Portanto, e quando voltei comecei a trabalhar sozinha. Sozinha? Até aí, de onde é que saía o trabalho? É como de tudo, saía de amigos. Amigos de amigos, amigos do pai, amigos da mãe, portanto, aquelas pessoas que na altura, quando estamos a começar, nos dão trabalho. E trabalhava com uma colega nossa que era a Inês. Não sei se tu te recordas da Inês. Trabalhávamos as duas juntas e pronto, os trabalhos saíam assim, amigos da Inês, amigos do meu pai, amigos da minha mãe, acho que é o início um bocadinho de toda a gente, e começou por aí. Trabalhávamos em minha casa, no centro de Lisboa, era lá o ateliê, e a partir de casa fazíamos os projetos. Até e quanto tempo é que tu tiveste nisso? E tu estavas a dizer que é assim, eu não sou de ter ideias, mas para resolver um projeto de uma casa... Nós temos que ter ideias, aquilo não se faz, não é? Tu tens que ter, há um problema do qual tens que apontar soluções. A criatividade no fundo é isso, é um problema e encontrar soluções. Eu pesquisava muito, o meu trabalho era sempre de pesquisa, tinha um problema, tinha que resolver, ia pesquisar como é que as pessoas que já tinham feito aquele tipo de questões resolviam. Portanto, e depois de várias ideias que poderia ver na internet, em livros, também tinha muitos livros, e depois de consultar surgia-me uma ideia para aquele, mas não era uma coisa só da minha cabeça, eu tinha que investigar muito para conseguir resolver o problema. Sim, a questão é que se calhar toda a gente tem que fazer isso, não é? Pois, se calhar. Não, nós não conseguimos ter ideias do nada, não é? Nós estamos sempre a relacionar coisas. Eu por acaso acho que sim, acho que há pessoas que de repente, quer dizer, quem fez o Guggenheim, aquilo acho que foi uma ideia do nada. Não, se calhar teve que experimentar muito, não é? Mas foram sempre ideias do nada, ou não? Eu acho não, que eu não do tenho nada não ideias. existe nada. Não, porque é sempre com base em alguma coisa. Mesmo sim. As pessoas que... Ele, quando viu na cabeça dele o Guggenheim, aquilo se calhar ele já viu outras coisas aparecidas na natureza, outras coisas desse género. Sim. Por isso... e então, isso quanto tempo é que durou esse ateliê? Esse ateliê durou 2 anos. E então o que aconteceu? Casei. E então embarcaste noutra carreira. E embarquei noutra carreira e tive que mudar. Mudei de cidade porque, entretanto, eu tinha um trabalho mais móvel. O meu marido tinha um trabalho fixo no Porto e eu tinha que ir para o Porto e, portanto, mudei e fui para o Porto. E na altura, pronto, esse trabalho com a Inês e em casa acabou. Esse trabalho acabou. Até aí deixaste a arquitetura logo aí? Deixei porque o Miguel, que na altura foi o rapaz com que eu casei, tinha uma vida que viajava muito.
E eu tinha que ir frequentemente com ele e eu adorava a vida dos cavalos, sempre adorei animais, tratar deles, portanto, sempre adorei isso. Então, estavam ligados aos cavalos, é isso? exatamente. A minha paixão pelos cavalos aí ficou mais acentuada. E, portanto, e dado ao facto que eu viajava muito, pois não se coadunava com ter um ateliê fixo, ou acompanhava ou não estava quase tempo nenhum com ele, e, portanto, na altura optámos por eu o acompanhar. Sim. E então, o que é que mudou para, de repente, agora, Bazi, Feng Shui, coaching, escrever livros? Como é que se passa de uma coisa para outra? Isto passa-se assim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar os outros e sempre tive assim aquela cabeça de querer saber os porquês das coisas. Era uma coisa que me fascinava. Curiosidade. E eu sempre tive alguma paixão por coisas orientais. Tudo o que é oriental, decoração, cultura, medicina chinesa, é algo que me fascinava muito e eu lia muito sobre isso. E o Feng Shui apareceu através de uma amiga minha que me disse, olha, vai abrir um curso de Feng Shui e eu acho que tem a tua cara. Depois eu comecei a investigar o que então é que era. descobriste aí que tinhas cara de Feng Shui. Tinha cara de Feng Shui, que é uma cara giríssima. Que é esta cara que eu tenho hoje. Espetacular. E fui pesquisar. E quando percebi que aquilo respondia a muita coisa que eu às vezes questionava, porque é que acontece, porque não acontece, porque é que há pessoas que são assim, porque é que há pessoas que são assado, porque é que há pessoas que reagem assim, outras reagem assado, fez-me sentido. Eu tinha tempo, na altura, e portanto fui tirar o curso de Feng Shui. A partir daí fiz o percurso da metafísica chinesa. Mas o que é que tu achavas que era o Feng Shui? Porque eu tive algum contacto na arquitetura com a questão do Feng Shui e eu achava, pronto, isto é um bocadinho de decoração à chinesa, entre as energias dali, sem as energias dali, e pronto, e faz-se uma casa oriental. No início era um bocadinho assim. Eu acho que toda a gente, quando se fala em Feng Shui, pensa em cores e em decoração. Porque é o mais fácil e em termos comerciais é também o mais fácil de vender. É mais fácil eu vender pinta a casa desta cor, pinta a casa daquela cor, ponha a mesa ali ou ponha a mesa acolá. Isto é mais fácil e não se precisa ter um curso exaustivo de Feng Shui para conseguir fazer isso. Depois, o curso de Feng Shui é muito para além disso. Portanto, as cores é um fator diminuto naquilo que é o Feng Shui tradicional clássico. Outra coisa que acontece é que ao longo dos tempos, Feng Shui tem à volta de 6.000 anos, ao longo dos tempos muitas escolas modernas, especialmente no século XX, apareceram, que são escolas que fazem uma derivação do Feng Shui clássico que o tornam mais fácil de utilizar. O facto de ser mais fácil de utilizar também o torna um bocadinho mais incompleto. Possível de utilizar, mas incompleto. Se torna mais acessível, se calhar, a mais pessoas de perceber, é isso? Mais pessoas de perceber e a mais pessoas como é que eu posso dizer, de se intitularem consultores, ou seja, de pessoas exercerem essa profissão, não é? Eu posso ser consultor de Feng Shui e só fazer a decoração da casa, que na minha perspectiva não é um Feng Shui completo. Então o que é um Feng Shui completo? O Feng Shui completo, assim, Feng Shui é nós estarmos em sintonia e em concordância de acordo com a pessoa que nós somos, com o universo. Portanto, o universo tem determinados magnetismos, tem as constelações do céu que nós vemos, tem a ação humana e tem o magnetismo da Terra. Estas três ligações entre estas três vertentes fazem com que o resultado daquilo que nos acontece seja possível de mapear. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Sim. Pronto. As casas, na altura em que foram concebidas ou construídas, havia um determinado padrão energético naquele sítio, naquele momento. De acordo com esse padrão e de acordo com a pessoa que entra dentro dessa casa, há ali uma sintonia ou não em termos energéticos. E é disso que trata o Feng Shui. É de direção cardial e de energia temporal, da energia do tempo de quando a casa foi construída e do ano em que a pessoa que vai habitar essa casa nasceu. E isto tudo é que é Feng Shui tradicional clássico, é a forma como as montanhas e o céu e a terra chama-se copulam para organizar este tipo de energia. Isso depois dá uns efeitos que vão sendo descritos, isto é por provas dadas, o Feng Shui funciona por provas dadas. À medida que vários padrões vão acontecendo, isto vai sendo descrito. Quando as pessoas veem que há um padrão que se repete indefinidamente, é como se esse padrão tivesse comprovado. Isto é um bocadinho como a meteorologia. Ou como as marés.
Nós temos oceanos gigantes e de alguma forma toda a gente já sabe quando é que a maré está alta e quando é que a maré está baixa, não é? Isto foi observado, há um magnetismo aqui que consegue fazer com que o mar se movimente daquela maneira. O mar é uma massa gigante. Se calhar as pessoas não se perguntam como é que o mar consegue fazer as marés, ir para lá e vir para cá. Sim, não é? ou seja, ninguém questiona que as marés sejam algo real que acontece, enquanto o Feng Shui o Feng Shui já é uma cena um bocado esotérica, isso são manias. É assim, é energia. Quer dizer, eu também posso dizer, nós não dizemos que o mar, aquilo é esotérico, porque nós vemos, não é? Ele vem 10 metros para o pé de nós e alguma coisa consegue mover aquela massa que são os oceanos 10 metros para longe de nós. Sim. Se alguém se questionar qual é a lua, qual é a estrela, qual é o magnetismo que consegue fazer isto, é o mesmo que consegue atribuir uma energia a uma casa. É a mesma coisa. Mas só que tem codificações diferentes. Mas a energia que estamos a falar é a mesma coisa. É o magnetismo da Terra em coordenação com as luas ou com as constelações estelares. É a mesma coisa. E é disso que trata o Feng Shui. Então, mas é assim, ninguém diz que vai mudar o mar. O que é que leva a que o Feng Shui seja agente sobre as coisas? Ou seja, de que forma é que tu estás a dizer que existe um magnetismo naquele local em que foi construída, por exemplo, uma casa, certo? A pessoa que vai para lá traz uma determinada carga. Se as coisas já têm essa carga, o que é que depois alterar isto ou aquilo na casa faz com que aquilo seja mais favorável? É assim, às vezes não é alterar. Às vezes a carta... é dizer, vende à casa e... É raro, mas já me aconteceu. E às vezes não é fácil, não é? Mas a casa tem um mapa. As direções cardeais são 8. Mais o centro, nós temos 9 quadrados do Luo Shu, chamado quadrado mágico de Feng Shui. E a casa, nesses 8 quadrados que nós podemos utilizar, que muitas vezes o centro não é utilizável, temos energias mais positivas ou mais negativas, ok? Às vezes não é uma questão de mudar a decoração, é, por exemplo, mudar o quarto de dormir, não é? Mudar a direção para que a nossa cabeça está apontada. É se formos fazer obras, mudar a cozinha de sítio. Há 3 grandes fatores numa casa quando nós avaliamos. É o quarto, a cozinha e a porta de entrada, que são normalmente as zonas mais ativadas, portanto vão ativar a energia que está nesse setor. Se a energia for má, estão a ativar uma má energia, o que normalmente dá resultados... Então depois ainda temos que dar aqui uma volta em casa para ver isso. Depois vamos ver isso tudo. O que nós queremos é estar a ativar e a presenciar a boa energia dessa casa. É claro que às vezes as casas têm poucos setores com boa energia. E há casas que têm muitos setores com boa energia. Mas isso tem a ver com ser aquela pessoa, ou seja, aquilo que eu quero perceber é, se mudar outra pessoa para lá, a casa pode ficar boa, entre aspas? Imagina que um quarto tem isto são várias camadas de informação que se vão juntando. Imagina que o quarto tem uma energia média, não é? Mas por acaso essa pessoa consegue usar uma boa direção da cama. Portanto, estamos a usar uma energia... Mas isso não tem a ver com a opção, tem a ver com a direção da cama. Não, a direção a direção... Nós somos alimentados à noite, o chi que nos nutre à noite entra pelo último chakra, portanto pelo topo da cabeça. Cada pessoa, consoante o ano de nascimento, tem uma determinada direção favorável para dormir. Daí a influência de ser esta ou aquela pessoa. Exatamente. Portanto, eu posso ter um quarto assim, mais ou menos, e ter uma pessoa que ainda por cima, além de ser mais ou menos, está a usar uma má direção para dormir, ou uma pessoa que aquilo é mais ou menos, mas ela está a usar uma ótima direção para dormir. Portanto, pode ser muito mau para uma pessoa, ou relativamente bom para outra pessoa, portanto, consoante a pessoa que lá vai dormir. Eu tenho uma cama de casal. A questão, às vezes, que eu estava... Então, dorme virado para um lado e o outro dorme virado para o outro? Em Feng Shui há uma coisa que se chama a família do Oeste e a família do Oeste. Portanto, há os minguás... Não é a família ali do Bom Barral? Não. Nós, consoante o ano de nascimento, temos hipótese de ter 8 números do nosso minguá, que vão de 1 a 9, porque o 5 não entra, portanto é um número sagrado e não entra. E, portanto, dentro desse grupo de 9 números, eles agrupam-se em 2 grupos, Este e Oeste. As pessoas do Oeste, embora não, como é que se diz, não partilhem das mesmas exatamente direções favoráveis, porque essas direções favoráveis depois também se subdividem, isto é um bocado complexo. Há a direção favorável para dormir, há a direção favorável, por exemplo, para recuperar de uma doença, há a direção favorável para recuperar ou para ter relacionamentos harmoniosos,
há a direção favorável para prosperidade, por exemplo, para abrir oportunidades, para entradas de dinheiro. De qualquer modo, nestes dois grupos, as direções favoráveis e desfavoráveis são coincidentes. As do norte são sempre as mesmas e as do oeste são sempre as mesmas. Portanto, se um casal, embora tenha minguagens diferentes, partilhar do mesmo grupo este ou oeste, dizem que eles são mais compatíveis. Porque sempre que um estiver a direcionar-se para uma direção favorável, ela também está. Depois há casais menos compatíveis, que é aqueles em que nós queríamos pôr ela os pés para a cabeça e a cabeça para os pés, ela para um lado. Aí assim, arranjar outra pessoa e... assim, tradicionalmente o que se fazia, porque tradicionalmente o sistema era de um patriarcado e, portanto, o importante era o homem. Portanto, o homem é que tinha que ter energia, saúde e prosperidade para trabalhar. Ou seja, a direção da cama era a do homem. Era a do homem. A mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos, não é? E, portanto, não havia essa preocupação de a mulher tem que estar cheia de energia. Não, ela tem que estar submissa e tratar dos filhos. E ele é que tinha que ter isso tudo. E, portanto, quando se fazia uma assessoria de Feng Shui, fazia-se para o homem e não para a mulher. Então, e agora como é que é? Agora é para quem traz o dinheiro para cá. Quando essa questão se põe, nem sempre se põe, quando essa questão se põe... Mas põe-se? Claro que se põe. É assim, põe-se e é assim. Sim, já agora se conseguiste descrever um bocadinho o processo, imagina, que eu sou um cliente e que as coisas estão assim um bocado tremidas e eu acho que é do Feng Shui da casa. Estou assim, doutora Bárbara, olha, venha cá tratar uma casa. Como é que tu abordas uma questão destas? Ok, as pessoas normalmente contactam-me por e-mail e eu peço uma breve descrição de porque é que me estão a consultar, como é que é a casa, a descrição, e vou sempre ao terreno ver a casa, não é? Em Feng Shui, as estrelas, os números ou as energias, nós damos o nome de estrelas. As estrelas têm determinadas características. Consoante o problema ou a questão que as pessoas estão a passar, pode ser um problema de saúde, por exemplo. Pode ser um problema de relacionamentos. Pode ser um problema de falta de dinheiro. Não é? Consoante o problema, isto é como ir ao médico. Eu não vou ao médico e não me sento e digo assim, então diga lá, doutor. Não. As pessoas vão ao médico e dizem, olha, dói-me aqui, o problema é aqui ou ali, e aí o médico foca-se para resolver aquela questão, não é? Aqui é igual. Eu depois, consoante aquilo, foco-me em termos da casa onde é que poderá estar a situação e tento resolver de acordo com isso. Depois faço uma assessoria. A assessoria é um relatório que eu faço que tem todas estas informações. Desde as cores, onde é que as pessoas se devem sentar à mesa, qual é que é a direção favorável para ele e para ela. Normalmente à mesa dá para pôr toda a gente numa direção favorável. Somente se a mesa fosse como esta, redonda, não é? Se for bicuda, a quadrada, já não é tão fácil. E depois também vemos a porta de entrada, importantíssimo. Onde é que está, o que é que se está a ver, o que é que se tem no exterior, quais são as montanhas, tudo isso. Vê-se a cozinha, também muito importante, e o quarto. Quando chegamos ao quarto, às vezes eu posso pôr a cama ou para a esquerda ou para a direita, não é? Às vezes não posso. Porque depois no quarto também há a questão das formas. Há regras básicas em termos de fluxos de chi que não se devem ter. Portanto, eu não devo ter uma cama encostada a uma janela, não devo ter uma cama num fluxo entre uma janela e uma porta. Pronto. Quando eu já consigo pôr a cama e ainda assim consigo usar duas direções, aí põe-se a questão. Há estas direções, podemos favorecer a ela ou a ele. E normalmente as pessoas optam, não sou eu que vou dizer, vou favorecer a ele. Não faço isso. As pessoas, imaginem que ela é a pessoa que trabalha mais e que traz mais rendimento, ou imaginem que ele é a pessoa que está doente e ele é que tem que recuperar, e então vamos pô-lo a ele numa direção favorável em termos de saúde e vamos recuperá-lo. Sim, mas depois deve haver aquela situação. Eu até estava bem, agora porque a cama está boa para ti, eu estou aqui todo afanado. Isso depois o base também ajuda a definir, porque as pessoas contam com um base favorável. O Feng Shui trata, imagina, 30% do que é o nosso sucesso e o base trata de outro 30% do que é o nosso sucesso. Se o base da pessoa que não está a ser favorecida estiver favorável, ela está energeticamente bem nutrida. Portanto, o Feng Shui ali da direção não estando favorável para ela, não a vai incapacitar totalmente. Mas imagina que é um caso de doença, nós podemos fazer durante X meses ou um ano a direção favorável para ele, em termos de recuperação de energia. E quando ele está já está no auge, é uma escolha outra vez e fazemos de novo e às tantas. Mas é assim, uma pessoa ter a opção de pôr a cama para duas direções diferentes num quarto é muito raro.
É raro. É raro. Porque eu tenho uma janela e não posso pôr ali a cama, ou tenho a porta e não Ou tem posso o pôr ali, armário. ou tenho o armário, quer dizer, acabamos de estar sempre condicionados a uma parede. Por isso é que se calhar há depois aquelas situações em hoje vais dormir para a sala. É uma forma de dizer hoje vais melhorar o chi. Há muita gente que eu chego lá à casa e eu olho para a casa. Aconteceu-me na última assessoria que eu fiz, que até foi a Fátima fazer, que eu faço por todo o país. Foi, e fui lá foi a Fátima. Nossa Senhora. Foi lá, não estava sei. lá com os problemas em casa. E eu olhei para a casa, estive a ver um bocadinho e perguntei logo: Quem é que dorme na sala? Não. Vocês dormem bem? E disseram logo: não. Mas não, ninguém dorme bem. Nem eu, nem ele. E ele só dorme bem se for dormir para a sala. Ora, aí está. Depois acontecem estas coisas. Não é? Mas não era porque ele se tinha portado mal de castigo e vai dormir para a sala. Não, era porque ele não conseguia mesmo dormir no quarto. E na sala dormia lindamente. Estas coisas têm uma explicação, não é? Ou porque é a direção, ou porque é a estrela que lá está na sala que é melhor para ele. Às vezes, há pessoas que têm, por exemplo, têm quartos de hóspedes, não é? E às vezes é transformar o quarto de hóspedes no quarto principal. Mas é mais pequeno e não tem casa de banho, doutora. Também, mas eu depois porque costumo dizer assim, a gente não pode ter tudo, não é? Não, a gente pode. É Às mais vezes não difícil. pode, né? Às vezes numa casa não pode. A gente pode ter tudo na vida, não é? Mas naquela casa não se pode ter tudo. E às vezes aquele quarto, de facto, não é favorável. E assim, eu sugiro, não é? Depois eu entrego o relatório, deixo as minhas sugestões. E as pessoas depois fazem... Mas nessa intervenção, agora estava eu aqui a pensar, não é uma intervenção em que depois tu desenhas tipo um layout da casa, se sugeres tipo mobílias, de que forma é que, ou seja, a tua intervenção onde é que começa e onde é que acaba, não é? Agora tenho um projeto assim, que estou à espera até de uma resposta, que é exatamente isso, é uma pessoa que está a construir uma casa e a proposta é fazer um layout desde o início, que é o ideal. Aí nós pomos os quartos no sítio certo, a cozinha no sítio certo, a porta no sítio certo, sabendo quais são as pessoas que já vão para lá. Exatamente. Se não soubermos, pelo menos em termos de estrelas e do descer da terra, pomos os quartos com boa energia, a cozinha com boa energia e a porta com boa energia, não é? Depois pode, a outra camada de informação, que é vamos pôr então as direções favoráveis, pode não combinar. Mas pronto, eu neste caso, por acaso, sei quem são as pessoas que vão para lá. E aí nós conseguimos fazer tudo nisso, que é o ideal. Em termos de decoração, é indiferente. Eu digo, olha... mas não se vê aquela coisa, põe um espelho ali que reflete as energias no canto e não sei o quê e... Não. E assim, os espelhos vêm de uma... O Feng Shui não é uma crença, nem é uma religião. É? Não. Nós não temos que acreditar minimamente. Aliás, não é a igreja do Feng Shui. Não. Nós podemos não acreditar piamente que isto resulta. É só fazer. Não tem que acreditar. E os espelhos vêm de uma crença religiosa de antes, há muitos anos. Em termos religiosos, as pessoas criam, como é que se diz o verbo querer? Criam? Que estranho. Acreditavam. As pessoas acreditavam que se pusessem, na altura não eram espelhos, eram chapas de bronze polidas, no exterior da porta, virados para fora, os espíritos maus... Viam só o espelho e tinham medo. Batiam no espelho e iam-se embora. Pronto. Então, daí veio que tudo o que bate no espelho é refletido e vai embora. Daí veio que, então, se pusermos um espelho na entrada de casa, na parede, em frente à porta, é mau, porque o chi bom que entra bate no espelho e vai embora. Isto tudo veio de uma crença religiosa. E depois foi sendo adaptado... Depois já ninguém sabe de onde é que veio, não é? Exatamente. Depois o primo disse, o outro tio, e vai passando. E depois, por exemplo, de facto, a energia de um espelho é yang. Nós temos de saber isto. Portanto, todo o sítio onde o espelho está é yang porque reflete mais energia, porque tudo se duplica num espelho. Daí veio que um espelho na sala de jantar faz aparecer mais comida em casa. Olha... Exatamente, porque o espelho duplica aquilo que se põe na mesa. Boa, então, assim, eu ponho uma refeição para um, olho para o espelho e comem dois. Pronto. Vem um bocadinho daqui, não é? Pois as pessoas adaptam, assim como dizem o que dizem alguns textos mais modernos, é que se pusermos um espelho no quarto, há a probabilidade de haver relacionamentos extraconjugais. Porque duplica as pessoas dentro do relacionamento. Então passa a ser uma grande festa no quarto. Pronto, mas isto são tudo adaptações. Em termos de textos clássicos, de onde veio o Feng Shui, não há nada que fale de espelhos. Diga que o espelho é espetacular. Não falam de objetos, ponto. Falam de direções, magnetismos, orientações cardeais, direções.
Formas, montanhas, energia que cada montanha... Porque cada montanha, ao formar-se durante milhares de anos, ela forma-se de determinada maneira, porque a energia é mais de fogo, mais de madeira, mais de metal naquele local. Portanto, nós observando as montanhas, conseguimos perceber qual é que é a energia primordial naquela direção cardial. Ou seja, quando estamos aqui a falar de montanhas, estamos mesmo a falar de montanhas. Estamos mesmo a falar de montanhas. Uma serra da Arrábida, uma serra de Sintra. Porque é que há montanhas muito bicudas, porque é que há montanhas que são planaltos, porque é que há montanhas que são redondas, porque é que há montanhas que têm muitas montanhinhas. Tudo isto tem uma explicação em termos de Feng Shui. E é disto que fala o Feng Shui primordial, aquele que nasceu há 6.000 anos. Portanto, quando as pessoas me dizem que Feng Shui é pinto a parede vermelha ou não pinto, aquilo para mim fica demasiado sucinto. Pode-se fazer, mas a vibração que a cor nos dá não é uma vibração energética muito grande, é mais uma sensação emocional. Ok? E essa sim depois produz... E essa sim influencia. Agora, se isso é Feng Shui ou não, se eu olho para uma parede vermelha e sinto calor, se isso é Feng Shui ou não, de facto é uma emoção que eu sinto-me mais quentinha. E se eu preciso dessa sensação, ótimo, pinto. Mas em termos energéticos, a vibração, até porque se nós apagarmos a luz... É tudo escuro. É tudo escuro. Qual é que é a vibração que aquela cor nos dá? Zero, não é? Zero. E portanto é isso que nós temos que pensar um bocadinho. É uma coisa, sei lá, um tópico diminuto no que é uma assessoria de Feng Shui clássica. Sim, mas depois dá para fazer artigos muito giros em revistas de decoração, se calhar também tem a ver com isso. Por isso é que eu disse, é uma parte muito mais comercial, é muito mais fácil, porque nem toda a gente, e nem é giro estar numa revista a dizer, então, aprende esta arte milenar, ponha umas colchas. Que tem uma forma aí, fazendo os cálculos, isto não é tão giro, não é? Portanto, ponha a mesa assim, ou a mesa assado, ou aquela mesa é muito mais gira, tem muito melhor Feng Shui do que... Então, mas falaste aí de cálculos, ou seja, tu quando chegas ao sítio pões-te a fazer que contas? Contas giras. Acredito. Para ficar com os olhos em bico, não é? Há fórmulas, como em matemática, que já estão padronizadas. E eu, consoante a direção da casa, aplico essas fórmulas. A frente, o assento, portanto a frente é a parte da frente da casa, não obrigatoriamente a porta de entrada. O assento é a parte das traseiras da casa, o yin e o yang, e a partir daí eu consigo, com determinadas fórmulas, faço a distribuição energética daquela casa. Mas isso existe em mapas ou tu chegas lá e, ou seja, tens que perceber que a rua dá-te uma determinada informação, a parte das traseiras dá-te outra informação e é a partir daí que vais montando o puzzle, é isso? É assim, é a partir de medir com uma bússola. Eu meço a direção da casa com uma bússola. A frente, e normalmente as traseiras são 180 graus para trás. Sim. De qualquer modo eu meço porque às vezes há magnetismos de caixas de esgotos, postos de eletricidade que interferem com a bússola, portanto mete-se as duas que é para ter a certeza que aquela é a medição. E a partir daí, dessa medição dos graus para onde a casa está virada e o ano em que a casa foi construída, eu faço os cálculos. O ano é tipo também como se fosse quase o signo da casa? É como se fosse, é o ano de nascimento da casa. É a identidade daquela casa. E depois vai influenciar as pessoas que forem viver para lá e depois essas energias a juntarem-se todas, é isso? Sim. Então veja aí a importância de as pessoas, antes de comprarem uma casa, deviam fazer esse tipo de consultas. É que às tantas começam a pensar que agora uma pessoa não vai comprar a casa sem saber se aquela energia, o ano da casa... Deviam... E sim, na China, Singapura e já nos Estados Unidos, Feng Shui faz parte da vida das pessoas. Ninguém compra uma casa. É tipo o certificado energético? É tipo o certificado energético. Ninguém faz. Empresas, toda a gente, antes de fazer seja o que for, faz. Embora seja 30% daquilo que nós podemos fazer por nós. Se nós fizermos um upgrade de 30%... 30% já é muito bom. Portanto, não há ninguém que hoje em dia, nos países orientais, e se pesquisarem em Singapuras, todas as grandes empresas já fazem as empresas de acordo com o Feng Shui, e principalmente com o base do CEO ou da pessoa responsável, não é? Portanto, isso, nós aqui ainda... é normal, ainda não entrou essa cultura para os países da Europa. Está a entrar devagarinho, mas se me perguntarem se devia. Então estás a falar aí 30%, então ainda faltam 70%. Onde é que estão os outros 70%? Porque se formos ver, 30% não é nada se os outros 70% estiverem bons, aqueles 30% não fazem diferença nenhuma. Ok, então 30% é Feng Shui, ou seja, o nosso ambiente, não é?
Os outros 30% é o base, é a nossa matriz, o nosso ADN, aquilo que nós somos, temos talento, não temos talento, as potencialidades, não Mas potencialidades. não temos todos talento? Temos, temos é que saber quais são. Não é? E depois passamos por ciclos de sorte ou ciclos de menos sorte, em base, não é? Também ver se existe lá aquela estrelinha que nós precisamos naquele momento, se não existe, porque há pessoas que têm a estrelinha, há pessoas que não têm a estrelinha. Então, tu, agora, para isto também se tornar mais claro, é assim, tu consegues explicar, imagina que encontras alguém no café e tens que explicar o que é base, já tens assim uma definição que dê para explicar no café? Ora bem, explicação de café para base. Então, assim, cada pessoa, há muitos ditados portugueses que conseguem definir isto. Cada pessoa nasce com ADN. Disto não há dúvida, não é? Este ADN. A sua sina. Não, porque a sina é como se fosse uma sentença. Sim. Não é? Sim. E o ADN não é uma sentença, é uma coisa que existe à nascença. Okay? E esse ADN dá-nos: o meu filho tem jeito para isto, não é? O meu filho tem potencial para aquilo, o meu filho gosta de fazer. Porque os nossos filhos em bebés, eles dizem exatamente aquilo que o base nos diz. A questão é que muitas vezes eles conseguem, se eles são, chama-se cartas fortes em termos de base, eles conseguem fazer vingar essa vontade. Se eles são o chamado cartas fracas, que não tem a ver com forte ou fraco, é um espectro que existe em base, eles podem ser mais influenciados por opiniões exteriores. E então o meio envolvente, pais, mães, irmãos, família, tios, tradição, cultura, podem começar a abafar aquilo que eles em tempo acharam que era o melhor para eles e que agora lhes parece que era errado. E então acabam por ficar abafados e na altura dos 20 anos estão completamente perdidos. Tipo, eu não faço a mínima ideia o que é que eu quero ser, onde é que eu vou encontrar o meu propósito, o que é bom para mim. E o facto de encontrar o propósito, é só uma parte que eu vou fazer, não quer dizer que a coisa seja fácil. Okay? Às vezes, agora vou encontrar o meu propósito. Encontrei o meu propósito e entrei na autoestrada. Não, exatamente, não. Encontrou o seu propósito, ok, está situado. Agora é outro caminho, não é? Portanto, o vazio que nos diz é isto, se a pessoa... E isto é fácil, porque aquelas crianças, voltando que conseguiram fazer vingar o seu ADN... Os teimosos. É que é exatamente isso. São aquelas que agora têm tanto sucesso que não vão procurar pessoas como eu, a não ser em termos de estratégia de negócio, que às vezes me procuram. Não são aquelas que facilmente procuram uma pessoa para fazer base, porque elas sabem exatamente aquilo que são. Sei o que é que quero. E sabem exatamente aquilo que querem. Exatamente. O que acontece é que aquelas pessoas que foram um bocado apangadas e que estão perdidas, perdem o seu ADN, perdem a sua identidade. Quer dizer, perdem aquilo que eu vejo é que se calhar têm tantas camadas em cima que o ADN está lá na mesma, não é? Está lá dentro, mas está muito apagadinho. Chato. Está. E é um bocadinho fazer voltar à essência da pessoa. E quando nós fazemos a consulta e voltamos à essência e ouvimos, as pessoas dizem, pois é, eu no fundo sabia isso, mas não acreditava. Ou achei que era preciso, ou seja, da mesma forma que foi uma validação externa que abafou, é preciso uma validação externa para voltar a trazer à tona, é isso? É preciso uma validação externa para dar confiança de novo. Para as pessoas acreditarem que de facto é possível. É preciso voltar a descascar a cebola. Ok? Aquilo voltou a casca, elas viveram assim, é preciso voltar a descascar a cebola para as pessoas perceberem. E porquê que isto é importante? Porque muitas pessoas agora falam de sucesso, ser bem-sucedidos, ser ricos, ser felizes, porque há pessoas que o sucesso não vem do dinheiro, Sim. Não é? As pessoas só são felizes se conseguirem fazer aquilo que fazem bem, aquilo que está de acordo com elas, com a essência delas. O que quer que elas gostem, é isso que elas devem fazer. Se elas gostem de ajudar, elas devem ter um trabalho em que podem ajudar. Se elas gostam de falar, devem ter um trabalho em que possam falar imenso. Se elas são dinâmicas ou de viajar, devem ter um trabalho que lhes permita viajar. Se elas gostam de correr riscos, devem ter um trabalho que essa adrenalina esteja presente no dia-a-dia. Se as pessoas forem contra esta essência que elas têm, elas nunca vão ser inteiramente felizes. Não quer dizer que elas não possam fazer outra coisa. Até podem ter sucesso entre aspas, não é? Porque o sucesso também é uma questão que cada um define o seu sucesso, não é? O que eu costumo dizer é, por exemplo, um médico, uma pessoa decide ser médico. Se a vocação dessa pessoa for de facto ser médica, ele vai ser um médico extraordinário. Ok, vai ser aqueles médicos que nós vemos a dar palestras por todo o mundo, que são um exemplo, que inventam coisas, que são os pioneiros em alguma coisa. Um médico que é um médico, mas esse não é o verdadeiro ADN, não é a verdadeira essência,
É aquele médico que Passa suspira. receitas. Exato. Não, e que pronto, estás bem. Então, Dona vai-se Alzira, está andando. cá hoje outra vez. Ou vai-se andando. Como é que está a vida? Olha, vai-se andando, como se pode, não é? É o médico do vai-se andando. Não quer dizer que ele não possa ser médico a vida toda. Então, porque o pai foi médico e ele foi obrigado a ser médico, a gente dizia que ele tinha que ser médico, e ele foi médico e é médico a vida toda e está tudo bem. Agora, quando falamos de eu quero ser bem sucedido, eu quero explorar ao máximo aquilo que eu posso ser e aquilo que eu faço bem feito, saber o ADN é o que nós encontramos em base. É isso. É saber quem a pessoa é. Então, mas isso, o base é tipo tirar o cartão do cidadão, descubro, olha, afinal eu sou esta pessoa. Como é que isso funciona? Pela data de nascimento. Sim. Pelo local de nascimento também, porque a hora às vezes acerta-se consoante os meridianos, a hora também tem alguma influência na carta Então base. É como o horóscopo? O base deriva do horóscopo chinês, embora as pessoas associam muito o horóscopo a uma previsão. Sim, okay? Então e esta semana é os nativos de Carneiro deverão não sei o quê, não sei o quê. Mas o base não é um horóscopo, porque eu para fazer uma previsão ou para dar uma sentença estou a dizer que aquilo que eu faço, o meu livre-arbítrio não interessa. E isso são os outros 30%. Ok? Temos o Feng Shui que é os 30%, o nosso ADN, vamos pôr 33.33333. O nosso base tem os outros 30% e aquilo que eu faço são os outros 30%. Não é? Portanto, é muito importante aquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Pronto, e aí vem então a resposta a isso. Aquilo que eu faço é muito importante. Então, no fundo, este horóscopo diz: hoje as condições são estas, vê lá o que é que fazes, é um bocado isso? É um bocadinho isso. Eu digo assim, hoje está favorável para, imagina, criar oportunidades. Imagina, Rui, olha, este ano é uma fase boa, estás com elementos, pronto, o que for em base, estás numa fase favorável, ok? E tu decides ficar o ano inteiro sentado no sofá. Então, se é favorável, vai-me sair a lotaria sem eu fazer nada, não é? Não. Se é favorável e tu não fizeste nada, aliás, se ficaste sentado no sofá, nem sequer jogaste na lotaria. Até podias ter jogado e aí já tinhas feito alguma coisa, Rui. O que eu estou a dizer é, se tu não fizeres nada, tens que mandar na mesma 50 currículos para as empresas para onde queres ir trabalhar. Se calhar se estiveres numa altura, num ano favorável, ao segundo ou ao terceiro já tens emprego. Se calhar se estiveres num ano desfavorável, tens que mandar os 50 e se calhar ao 49º vem-te uma resposta favorável. É a diferença de estar em favorável ou desfavorável. Mas tu tens que fazer na mesma. Tu tens que planear a tua vida, tu tens que insistir, tu tens que acordar cedo, tu tens que disciplinar. Tu tens que fazer isso tudo na mesma. Em altura favorável é tudo mais fácil. Tipo, o leque de oportunidades vai ser optimizado. Uhum. Em alturas desfavoráveis, se calhar o leque de oportunidades, não consegues encontrar aquela empresa e vão ser empresas menos boas, assim se pode dizer. Mas tu tens que fazer alguma coisa. Sentado no sofá é igual, estás em favorável ou em desfavorável. Embora em desfavorável, como é que se diz? A propensão para entrar em depressão é maior. Uhum. Em favorável, estás a ver filmes e a jogar jogos, nada acontece, mas também não entras em depressão. A coisa não precisas de acontecer. Não. Então, por exemplo, quando tu vais fazer um trabalho de Feng Shui, tu tentas também perceber a questão do base, de que forma a questão é que se te é possível separar as coisas, é que às tantas isso estou a perceber que está tão relacionado que quando faz uma intervenção de Feng Shui, como é que não faz uma de base? É assim, eu tive que aprender a separar, porque senão eu ia sempre fazer os dois trabalhos de uma vez. O ideal é fazer os dois trabalhos. Mas quando nós estamos a falar, eu neste momento separo bem. Eu quando estou a falar da casa, foco-me na casa. E eu sei que se eu melhorar aquela casa, há 30% da vida daquelas pessoas que eu estou a melhorar. Se elas, entretanto, a coisa melhorar 30%, e elas disserem, olha, eu agora ainda quero um upgrade maior, porque eu agora quero oportunidades, quero perceber o que é que se passa comigo, porque o meu problema não é que estou doente ou crise, o meu problema é que preciso de mais, quero saber quem sou, não sei quem sou, estou a ganhar confiança em mim e agora o que é que eu faço com isto? Fazemos o base. Mas eu separo. Então, mas pelo que eu estou a perceber, então, se eu fizer uma avaliação de base, vou melhorar a casa. Não. Não? Não. Imagina que estás a dormir num quarto com uma má energia e pedes uma avaliação de base e eu faço-te. Ok, continuas a dormir num quarto desfavorável. Não há, eu nem sequer olhei para o Feng Shui da tua casa. Portanto, estamos a melhorar outros
30%. E tu podes dizer assim, pá, eu sinto que as coisas estão melhor, mas ainda não estão como eu quero. Então vamos ver. E depois há determinadas questões que as pessoas me põem que nós conseguimos ver se é o Feng Shui que está aqui a ser alterado ou se é o básico que está a ser alterado. Consegue-se perceber. Às vezes são as duas coisas. Quando as coisas estão mesmo difíceis, normalmente é o Feng Shui que não está favorável e o básico não está favorável, não é? Sim, e aquilo que eu estava a pensar, as pessoas não te procuram quando está tudo a correr bem, pois não? Não, nem precisam. Quer dizer, nem preciso de ver uma casa de uma pessoa que é super, super bem sucedida e está tudo a correr bem. Instintivamente, as pessoas estão a dormir num quarto com uma boa estrela, conseguiram de alguma forma estar na direção favorável, o escritório deve estar com um bom Feng Shui. Quer dizer, se as pessoas estão bem sucedidas, não, quer dizer, podem procurar por outras situações. Há outra arte que eu também faço agora recentemente que se chama Chimandunja, que são tipo... Tem um nome simples. Exatamente. Chimandunja. É giro. E é tipo, chama-se a arte da guerra, que já são mais decisões no momento, empresariais, é um momento para avançar, o negócio não está a correr bem neste momento, o que é que se passa agora, qual é que é o problema, coisas mais imediatas, também se usa esse tipo de... Por exemplo, tive um caso um mês passado em relação ao Feng Shui, que era, a pessoa estava muito bem, estava a fazer investimentos, a única questão era o Feng Shui entre duas casas, compro esta ou compro aquela, e as duas tinham um bom Feng Shui, havia ali umas diferenças muito pequeninas. Entrou o tal chinês, o Shimunja. E entrou o tal chinês, não é? Entrou o Chimandunja e fez. E na altura consegue-se perceber dentro das boas qual é que é a melhor, também de acordo com se era short rent, se era rendimento mensal. Pronto, dá para adaptar. Portanto, consoante a pergunta que as pessoas nos fazem, ou o problema ou o desafio que elas estão a enfrentar, eu às vezes sugiro, às vezes não é preciso fazer uma consulta exaustiva de Feng Shui, nem gastar esse valor para uma resposta que é rápida. Portanto, quando as pessoas vêm ter comigo e me perguntam, eu não digo, não. Às vezes digo, olha, não é Feng Shui que estamos aqui a falar, é de outra coisa. E às vezes até é mais rápido, mais acessível, mais fácil. Então, e quando as pessoas te procuram essa questão que eu vejo, falo com muitas pessoas, e hoje em dia parece que é muito comum a questão de eu não estou bem onde estou, eu quero mudar de carreira, mas como é que eu vou fazer isto? Às tantas, as pessoas, mas o que é que tu queres fazer? Eu sei que não é isto, mas não sei bem. De que forma é que o Basim me pode ajudar? Porque se eu estou assim tão perdido, como é que... Isso é mesmo base, isso. As pessoas já dizem, isto não é Feng Shui, isso é base. Às vezes por exemplo, às vezes as pessoas não estão bem porque os valores que estão a ser alimentados não são os corretos. Por exemplo, as pessoas podem ter uma necessidade, normalmente um valor é uma necessidade que nós temos, que temos que ter alimentada. Um valor como, por exemplo, a justiça. Exatamente. Imagina que as pessoas têm um valor que é uma necessidade que é o dinamismo, a versatilidade. Estas pessoas não se dão bem em trabalhos monótonos, em que eu entro às 9, me sento no gabinete e saio às 6 do mesmo gabinete. Às vezes passa só porque, aquilo não é um emprego para elas, não é? Às vezes são pessoas que gostam imenso de ajudar, se preocupam, têm aquele lado maternal muito apurado, é uma coisa que devem alimentar, e estão em empresas com ambientes hostis. Sim. E têm que despedir pessoas e são todos uns contra os outros e andam sempre todos em... Está explicado. Tem que encontrar ou dentro da empresa ou noutro trabalho alguém alguma ocupação, algum emprego que lhe permita deitar cá para fora essa vontade que tem de ajudar os outros. Não é de andar em guerras, é de ajudar os outros. Está bem, mas a doutora Bárbara não sabe, eu tenho contas para pagar, como é que eu agora vou... Pois, isso acontece muitas vezes, não é fácil. Pois é muito fácil, não é? Agora muda de emprego, não é? E depois, quem é que vai... Claro, quando uma pessoa tem... Eu acho que já é maravilhoso a pessoa saber porquê, não é? Diz que os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o dia em que nascemos e o dia em que sabemos porquê. Exatamente. Eu acho que aí nasceu o segundo dia mais importante da vida das pessoas, que foi o dia em que elas perceberam porquê. A partir daí vêm os outros 30%. Mas esse dia às vezes eu também falo com certas pessoas em que uma das alcunhas que já tive era o inquietador. Tão bom. é que é um dia bom e é um dia mau. Eu também tenho passado por algumas fases na minha vida em que há esse choque com essa realidade, ou tu perceberes que já sabes o que é que tens para fazer, mas agora vais ter que o fazer. E aquele desconforto, de que forma é que também que o Basim pode ajudar
gerir estas emoções todas, não é? É assim, aí o que acontece é nós assumimos a responsabilidade, ok? Até agora nós podemos culpar os outros. A sorte. A sorte, o patrão, o emprego. Eu tenho azar, porque nada me corre bem, não é? Até aqui... É só para os outros. Porque nós não sabíamos. Sim. A partir do momento em que nós sabemos, é difícil, porque nós não podemos mais culpar ninguém. E claro que o processo de mudar de emprego não é uma coisa que eu faça para amanhã. Até pode nem ser mudar de emprego, não é? Pode ser dentro da mesma empresa pedir um outro cargo, ou agir de uma outra forma, ou afastar-se dos conflitos, ou afastar-se das pessoas conflituosas, ou quando houver guerra não se meter dentro delas, ou quando tiver que despedir, delegar a alguém, não é? Pode ser agir de uma maneira diferente. Agora, depois, eu também sou coach, não é? E depois aí vem muito o coaching. Depois uma pessoa pode ter 1 ano para planear isto, pode ter 2 anos para planear isto, pode ter 5 anos para planear isto. Mas a pessoa tem, eu acho que é o dever e também o direito de planear então o que quer fazer a partir daí. Se quer começar a trabalhar por conta própria, tem 2 anos para poupar dinheiro para criar a sua própria empresa, para criar o seu próprio negócio, para perceber como é que isso se faz, para investigar, para contratar, para perguntar, para viajar, para estudar como é que isso se faz. Não quer dizer que a pessoa tenha que fazer amanhã, mas agora já sabe. Leve o tempo que precisar, faça. É um bocadinho isto. E eu sabendo as energias lá, ou não sei muito bem o que é que lhe de chamar, do base, do que é que me é favorável, ajuda-me a delinear esse plano. Ou seja, se eu perceber que através do base, não sei se é possível, daqui a 5 anos, nos próximos 5 anos as energias vão ser estas, e eu perceber, nos primeiros 2 anos se calhar tenho que estar mais quieto, pôr mais energia no terceiro e deixar andar no quarto, percebes? Sim, podes fazer um planeamento desse lado, e principalmente o que é bom é nós começarmos a perceber a que é que devemos dizer não. Ok? Porque imaginem que a pessoa de facto então descobre que um dos grandes valores e de uma coisa que elas adoram fazer é ajudar os outros, não é? E ela decide que quer mudar de emprego e vai começar, mesmo ainda trabalhando na empresa em que está, mandar currículos para outras empresas. E o primeiro emprego que lhe aparece é de uma empresa que está a reformular pessoal e que vai fazer um corte gigante e precisa de alguém de recursos humanos, que estas pessoas normalmente gostam muito de recursos humanos porque gostam de lidar com as pessoas. E o teu papel, Rui, é entrar na empresa, é despedir. E eu pergunto, sabendo o que sabes, vais aceitar? Não. Pronto. Aí é a nossa capacidade de já perceber aquilo a que vamos dizer não. Sim, mas lá está. Imagina que eu já estou num sítio desconfortável, com um nível de desconforto semelhante, e que se calhar já tenho essa função. Mal por mal, não é? Aquela coisa que se diz. É uma hipótese. Aí é que eu estou a dizer, o livre-arbítrio contra muito. Pá, eu ou qualquer consultor ou qualquer coach, não podemos fazer o serviço ou o trabalho pelos outros. Se a pessoa dizer, não, mas eu quero na mesma porque dá mais, 200 euros por mês. Ok. Mas aí já é a responsabilidade da pessoa, já sabe que aquele caminho vai dar ao mesmo sítio, não é? Vai dar ao mesmo sítio com mais 200 euros por mês. Vais mais depressa. Pois é assim, mas 200 euros por mês agora é mais importante para mim, porque daqui a 3 anos quero criar a minha própria empresa e preciso desse dinheiro. Se fizer parte do plano é outra coisa. Ora, aí está. Imagina que são mais 1.000 euros por mês. E 12.000 euros ao fim do ano. E consigo, se calhar, alocar esses 1.000 euros já tipo um pé de meia. Exatamente. Depois é um plano que a pessoa faz. Se esses 2 anos a trabalhar outra vez no mesmo sítio, na mesma coisa, nos mesmos ambientes, me vão dar aquele dinheiro que eu preciso para começar a minha empresa, ok. Depois é um plano. Não é? É uma escolha, são várias escolhas que vamos fazendo, já sabendo qual é que é o nosso caminho, se assim se pode dizer, não é? E é dizer não, sim, não, sim. A questão é que quando nós estamos confusos e não sabemos, também não sabemos a que é que devemos dizer não e a que é que devemos dizer sim. Acabamos por dizer sim a coisas que não devíamos ter dito, acabamos por dizer não a coisas que eram favoráveis, porque na altura não nos parece, mas é aquilo que temos que aprender. Imagino que uma pessoa diz assim, olha, a tua capacidade é comunicação. E de repente há um curso para voz off ou para rádio. Vou agora tirar um curso de comunicação. Rádio, para quê? Mas se a pessoa souber que de facto o seu potencial é comunicação e se calhar um dia vão gravar podcast, por que não? Então tiro já um curso à noite de... Não tira nada, eu não tirei curso nenhum e comecei a fazer. Mas entendes, as pessoas têm a dizer, não, então se calhar isto é favorável, porque é um talento que eu tenho, que é uma coisa importante. Os talentos que nós temos, se não forem trabalhados, não são potenciais, ok? O meu talento só é um potencial que eu tenho se for trabalhado.
Portanto, por mais que eu diga, Rui, tu tens imensa capacidade de comunicação. Se tu não fizeres nada em relação a isto, se não tiraste um curso, se calhar fazes podcasts todos os dias, vês programas sobre entrevistas, vês como é que se comunica, vês vídeos no YouTube, tu tens que depois trabalhar esse talento para ele virar uma vocação ou um potencial. E, portanto, se é algo que eu descobri que tenho talento e, portanto, eu vou gostar de fazer e vou fazer bem, então tenho que estudar, de alguma forma, tirar um curso, ler livros, qualquer coisa. Falar em ler livros é assim, uma coisa é tu estudaste base, outra coisa é tu há uns tempos decidiste escrever um livro de base entre perceber umas coisas. Lá está, eu faço podcast e já vou percebendo alguma coisa, mas não faço tensões de escrever nenhum livro. Porquê é que decidiste escrever um livro? É assim, eu gosto muito de comunicar, mas eu sou uma comunicadora tímida. Não é? Então tem que ser escondida atrás das letras. Exatamente. Escrita é muito mais fácil, não é? Pronto. E depois, eu na altura, isto é um processo, eu estudei base, depois para nós sabermos a nossa carta base, nós temos que ou fazê-la à mão, e que nem toda, só quem estuda base é que sabe fazer uma carta base à mão, ou vamos às calculadoras base que há na internet e elas automaticamente calculam. Não havia nenhuma calculadora completa em português. Então eu resolvi, com a ajuda de um informático, o João, criar uma aplicação de base em português. Quando comecei a criar a aplicação, aquilo desenvolveu-se e eu pensei, por que não já dar aqui alguma capacidade às pessoas de interpretarem isto que aqui está, sem terem que chegar até mim, ok? Porque há pessoas que não se expõem facilmente e não querem chegar a uma consulta e dizer tenho isto, não estou bem. Há pessoas que não gostam disto. Então criei a aplicação. A aplicação tem uns gráficos que são apresentados. E o livro não é bem um livro de base teórico. Portanto, não é para quem está a estudar base. Eu estou a escrever um livro desses, mas esse não é. Tem algumas partes teóricas, mas tem principalmente interpretações-chave para uma carta base, para os 5 elementos, que é aquilo que nós nos baseamos para fazer uma carta base. Portanto, as pessoas que lerem o livro e forem à aplicação conseguem já ter uma ideia de quem é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu tenho talento para fazer, o que é que eu tenho jeito para fazer, o que é importante para mim, qual é que é a minha identidade, quais são os valores que são importantes eu seguir. E o livro é um bocadinho um complemento à aplicação e um livro de coaching, de imensas coisas, de exemplos. E assim surgiu esse livro. Então, nós temos aqui, eu estava a olhar aqui para o índice, não é? Uhum. Índice, diz aqui tudo. Que é, neste caso, por exemplo, as 5 mentes. Uhum. Tímidas e neuróticas, empáticas, expressivas, focadas, influentes e dedicadas. Eu estou mais aqui nas tímidas e neuróticas e então... O saber qual é que é a minha mente, ou seja, aquilo que tu dizias, nós já sabemos ou as pessoas também ficam surpreendidas. Olha, eu achei que até era empático, olha, eu até achei que era influente. Como é que isso... Às vezes as pessoas não têm muita noção. Estão um bocado padronizadas para aquilo que acham que elas são, mas muitas vezes já sabem, não é? As 5 mentes é o que caracteriza o nosso padrão de pensamentos. O que dá é para nós percebermos o que está em equilíbrio, mas principalmente o que é que está em excesso. Ok. Por exemplo, as tímidas e neuróticas, que foi o nome que eu lhes dei, não é um nome clássico. O nome clássico são cartas de recursos, chamam-se cartas de recursos. São pessoas que gostam imenso de pensar sobre as coisas. Okay? Sofro desse mal. Exatamente. Bate certo. E portanto, quando gostam imenso de pensar sobre as coisas, são ótimos a analisar. Nós tivemos com uma pessoa que é, nesse caso, imagina, tímida, neurótica, sabemos que qualquer passo que se vá dar é super bem fundamentado. Portanto, não há cá fazer sem pensar nisso. Em excesso, o que acontece é que as pessoas pensam tanto, não fazem nada. Que não fazem nada. Portanto, pecam por ter medo de avançar. Isso. E é assim, nós nunca temos a certeza absoluta que vai dar certo. E, portanto, assim, nem temos a certeza que vai dar errado. Exatamente. Portanto, essas pessoas têm pessoalmente que aprender a arriscar. E o livro fala sobre isso. O livro depois diz o que é que as pessoas têm que fazer quando estão em excesso. Porque como os anos também variam em termos energéticos, às vezes acentuam essa nossa tímida e neurótica nessa fase ou diminuem. Quando as pessoas que fazem base, os profissionais sabem. Quem não sabe vai sentir. Quando estivermos num excesso de não sei se vai dar certo, eu queria fazer isto, mas não sei se vai dar certo, e será que é a altura certa, e será que... Parem de pensar. Pois, então é isso que eu queria perceber. É aí que o base me pode ajudar? Sim, aí também. Mas como? Sabendo
tendo consciência, imagina que diz assim, eu quero entrevistar o Michael Jackson. Ah não, coitado que ele já morreu, não. O Michael Jackson. Eu vou entrevistar quando morrer. Não, eu vou entrevistar Michael Phelps. Michael Phelps. Também já se reformou, não já? Está reformado, mas está vivo, é mais fácil. Vivo, não é? Pronto. Diz assim, será que vou? Ele nunca me vai... Ele vai-me atender. Se calhar não me vai atender. Vou estar a investir. Se calhar é melhor não. Mas se calhar ele até me pode atender. Se calhar... Mas vou viajar. Será que é a altura certa? Isto é a tua fase de mente a pensar exaustivo. Manda um mail. Olha, Michael, foste não sei o quê, foste campeão olímpico, ganhaste não sei quantas medalhas, eu sou português, tenho um podcast, queria muito entrevistar, porque estou a fazer uns podcasts de desporto, alta competição. Manda um mail. O que é que pode acontecer de mal? Ele dizer assim, não tenho tempo. Ou dizer, olha, eu tudo bem, ótimo, mas tens que vir a Nova Iorque. Quer dizer, entendes? Manda um mail. Não penses, mas o que é que adianta? Não, mas isso é engraçado que eu agora estavas a falar nisso e estava-me a lembrar de um e-mail que eu mandei há uns 2 anos já. Uhum. Para uma pessoa que eu considero um mentor, que, embora eu nunca o tenha conhecido, e resumindo e concluindo, para o mês que vem ele veio viver para Portugal e já disse quando chegar que depois nos vamos encontrar. É extraordinário, não é? E é engraçado de pensar que às vezes nós achamos, tipo, ele neste momento vive na Nova Zelândia. Uhum. Eu não ia à Nova Zelândia, até poderia, mas nunca imaginei que o encontrar-me com ele fosse assim tão possível, não é? Uhum. Pronto, e quando a pessoa sabe o padrão, a questão é que quando vês, tomaste consciência. Quando tu vês que está, parece que toca uma campainha, tipo, pronto já estou a entrar naquela porta. Já estou a entrar naquela porta, vamos lá sair. O que é que de pior pode acontecer? É ele não me responder ao e-mail. Ou ele dizer que não. Mas não vamos saber se não mandarmos, não é? Mas a minha vida continua, eu não fico encravado no que é que podia ter feito, não é? Sim. Que é isso que eu vejo que é encrava-me mais o que é que podia ter feito a partir do momento em que eu fiz o que podia. Exatamente. Mesmo que o resultado seja igual, que é não ter resposta. Sim. Mas eu fiz o que podia. Exatamente. Normalmente o que acontece a essas pessoas, as tímidas e neuróticas, são aquelas pessoas que dizem sempre, se eu tivesse feito... É a frase-chave para essas pessoas. É a tal coisa de ir para a campa, né? Com a música dentro de ti, né? Exatamente. Se eu tivesse feito, não sei o quê. Portanto, essas pessoas têm que aprender que é para fazer. Então, e aqui os influentes e dedicados? Isso é a vida, só lhe corre bem, é isso? Não. Os influentes e dedicados são pessoas muito disciplinadas. Normalmente são ótimos líderes. Podem ser líderes, se virmos numa hierarquia ou numa pirâmide, podem não ser os do topo da pirâmide, mas em qualquer nível em que eles estejam, são ótimos líderes. São muito voltados por objetivos, portanto, eles gostam de pôr objetivos na vida deles. Conseguem seguir um plano, imagina até ao fim. Por exemplo, os expressivos não conseguem muito. São assim super artísticos, super tipo déficit de atenção. Exatamente, e depois eu tenho que seguir um plano do que é que eu vou publicar nas redes sociais, isto é o drama, porque daqui a 2 dias já não sei o que é que... Estás a perceber? São pessoas que conseguem ser disciplinadas, normalmente são muito voltadas, são muito motivadas pelo sucesso. Os influentes. Portanto, ver que uma coisa vai ser bem sucedida, gostam muito de mostrar que conseguiram fazer as coisas. Normalmente são pessoas que se dão muito bem em... como é que se diz? Na função pública. Por exemplo, aquelas pessoas, os militares, os polícias, dar aquele ar de eu tenho poder, eu consigo. Os políticos. Os políticos não, porque os políticos têm ali de ter uma parte de comunicação e de jogo de cintura, que os influentes normalmente são pessoas muito justas, não lidam bem com injustiças, eles adoram seguir regras. Por isso é que polícias, militares, pessoas que trabalham nas finanças, há ali uma regra a cumprir, eles gostam de chegar ali. É o impresso 33. Exatamente, é esse tipo de pessoas. Quando são mesmo muito grandes, gostam de ser, por exemplo, a Oprah Winfrey é uma pessoa influente, mas com uma influência já no topo da pirâmide, não é? Mas são esse tipo de pessoas, são levadas por justiça, por causas nobres, são muito ligadas a pessoas de influência. Então, espera aí, eu estou a perceber que nós podemos ter um bocadinho de cada um, ou não? Claro, nós temos sempre um bocadinho de cada um. Uma pessoa com um bocadinho igual de cada um não é propriamente muito bom. Porquê? Não és nada. É, porque nós para sermos os chamados driven, os motivados, não é? Nós temos que ter um espectro em algum lado, não é? Alguma coisa tem que sobressair para nos dar a motivação. Uma pessoa que tem todos os gráficos iguais acaba por ser aquela pessoa que gosta de fazer de tudo.
Também. Não é? E então, olha, eu tanto gosto de ser criativa, como gosto de seguir regras, como gosto de trabalhar para conta de outrem porque é seguro, como sonho em ter a minha própria empresa, como às vezes penso muito, como às vezes acho sem pensar. E isto é a vida toda. Não é fácil ter os gráficos todos iguais. Portanto, nós queremos que haja aqui uma distinção para haver um foco, não é? Isso é importante. No fundo é no desequilíbrio que depois que há essa energia para fazer alguma coisa. É no desequilíbrio que há essa energia, exatamente, e depois é na consciência desse desequilíbrio que vem o trabalhar em nós próprios. Ok, eu sou desequilibrado para aqui, ótimo, é para aqui que eu vou. Mas deixa-me ter consciência o que é que este desequilíbrio pode me trazer de negativo. É pensar demais. É ser demasiado autoritário, é ser demasiado provocador, é ser demasiado aéreo. O que é que este ser muito motivado para este sítio me traz de negativo? Sim. Exatamente. Então é limar arestas, é ir limando esses pontos. Até como é que foi escrever um livro que ainda tem para aqui páginas com fartura? Era todos os dias? Não era todos os dias. Tiveste que pesquisar? Tive que pesquisar muito. E era um processo de escrita de sentavas-te e começavas a escrever, pesquisavas um bocadinho, escrevias um bocadinho, pesquisaste tudo de uma vez e depois escreveste? Era um processo desorganizado. Desorganizado. Era uma organização desorganizada. Parece seu, Dona Bárbara. É verdade. Eu sou da parte expressiva da questão. Não, é assim, eu depois, entretanto, fiz aqui um interregno que estive a trabalhar num ateliê e, portanto, houve ali voltaste à arquitetura? Eu voltei para perceber exatamente que não era aquilo. Foi para ter a certeza. Foi para ter a certeza. E já tenho. Pronto. Já deste para esse peditório? Já dei para esse peditório e agora já está. Já sabes o que dizer que não? Já sei o que dizer que não. O Base ajudou-te, foi? Muito. Eu conheço uma pessoa, a Bárbara Guimarães, que ajuda muito nisso. É? És tu. Ok. Não, esse foi o meu... Deixa lá... dizer que não à arquitetura e também dizer que não a agradar a pessoas externas que não nós. Sim. Às vezes nós queremos dizer que sim. Não... Expectativas e... Sim, pronto. Mas então, tiraste o curso... disse, mas como é que é possível? Tiraste um curso, são boas notas, tão bom aluno e agora não queres? E disse, se calhar as pessoas têm razão. Tipo, ouvir. E finalmente perceber assim, não dá. Pois, por acaso, é uma coisa que magoou um bocadinho a minha mãe, é um bocado essa de eu ter tirado o curso de arquitetura e não exercer e não ter-se... E ter poucas dúvidas. Hoje, cada vez tenho menos dúvidas que não é por ali. Sabes que o curso de arquitetura, tu sabes que no nosso curso há uma pequeníssima percentagem de colegas nossos que estão a exercer. Menos na minha turma, não é? Muito pouca. Sim, muito poucos. E eu acho que é uma coisa que me fez pensar. E eu acho que na arquitetura isso acontece porque nós vamos muitas vezes para a arquitetura achar que aquilo é uma coisa criativa, não é? E não é. O curso de arquitetura não é nada criativo, é um trabalho rotineiro. Burocrático, de saber 500 regulamentos que estão sempre a mudar, de saber códigos, não é? De estar ao computador horas e horas e horas a fazer riscos e riscos e riscos. E, portanto, de criativo tem muito pouco. E, portanto, quando as pessoas começam a cair nessa realidade e o que elas querem é ser livres e criarem e ajudarem... Nada disso fica alimentado, fica suprido e, portanto, as pessoas acabam por dizer... Ainda outro dia encontrei uma pessoa que tirou o curso onde nós tirámos e que acabou no mesmo ano, que ela é prima, não sei se te lembras do Pedro Blanco. Sim. É prima do Pedro Blanco. E encontrei na Feira do Livro e ela agora é contadora de histórias. E ela criativo, lá está um trabalho criativo. E ela estava a dizer que uma pessoa que ela conhece lhe disse que todas as pessoas... deveriam tirar o curso de arquitetura, mas era só para perceberem, não é? Porque eu também vejo que é um curso que é muito completo, que consegues aprender muita coisa. Agora, ter que exercer, o que ele diz é, ter que exercer é outra coisa. Agora, passar pelo curso de arquitetura acho que faz bem a muita gente, não é? Sim, a questão é que a expectativa que nós temos depois não tem nada a ver. Não Pelo menos a mim fui bem enganado. Sim. Quer dizer, o curso não me enganou, eu é que ia enganado. É o que eu estou a dizer, ninguém me disse que aquilo ia ser espetacular e inventar coisas, ninguém me disse isso. Nós é que achamos que é assim, não é? Arquitetura é criar, não é? Fazer. Não, e era uma coisa que, isto é muito parvinho de se dizer, mas eu lembro-me dos arquitetos que eu conhecia, uma coisa que me puxou, isto é muito, se calhar, fútil, mas não usavam gravatas. E aquilo só por si foi muito sedutor. Os arquitetos que eu conhecia... É a liberdade. Não usavam gravata. E eu, ao ver... O meu pai
bancário e tinha que usar gravata. E eu achava que todos os males do mundo vêm de usar uma gravata. Estou a assistir. E então existem males no mundo, mas usar a gravata... E a questão da farda lá está, e se calhar é o meu lado não querer ser mais um. O imaginar que tenho uma farda igual a toda a gente, que é obrigatório usar fato e gravata, era a coisa que me fez chegar à arquitetura, porque não usavam gravata os arquitetos. Mas desviei-me. E então, era desorganizado o teu processo? Era, já me tinha perdido. Então era assim. Eu havia dias que me apetecia escrever. Mas começaste o livro e ainda estavas no ateliê, foi isso? Antes. Antes. Começaste antes de ir para o ateliê? Antes. Eu comecei o livro em 2016. Então havia um dia que me apetecia escrever. Escrevia 10, 20 páginas, imagina. Depois havia um dia que me apetecia pesquisar. Então pesquisava, via textos, guardava links para ver outra vez, para ler, para ver associações, o que é que eu podia com aquilo fazer em relação à aplicação. Depois havia dias em que me apetecia desenhar, imagina. Então tratava mais da parte criativa do livro. As imagens, as tabelas, as cores, o design. Portanto, era assim um processo, tipo, hoje estou mais virada para onde? E era aí que ia. Sim, então, mas a questão é, tu não forçavas nos dias em que eu hoje deveria escrever mais 10 páginas, não, vou fazer bonecos. Ou seja, tu estavas, quando te sentavas, no primeiro fazias quase ali ver onde é que estavas? Não me lembro de forçar. Era mais, tipo, hoje apetece-me escrever... E escrevia, se calhar, em vez de escrever 10, tipo, vou escrever 10 páginas, forçava um bocadinho e escrevia 15. Mas forçar a, tipo, vou-me ser, aquele síndrome que os escritores dizem da página em branco, isso não me acontecia. Já porque eu não tenho que inventar. Que é uma coisa que normalmente os escritores da página em branco têm que fazer. Tens que inventar. As palavras que estão aqui escritas foram arranjadas de uma determinada forma. Sim, mas não inventei nada, não é? Inventaste, este livro é teu. Quer dizer, a não ser que tenhas plagiado outra pessoa. Não, quer dizer, eu escrevi em português o conhecimento que eu tenho. Claro, eu leio, adquiro o conhecimento e depois traduzo esse conhecimento para português, não é? Mas não estou a inventar. Sim, mas isto não é uma pura o que eu quero dizer, isto não é uma pura tradução de um livro japonês, não é? Ou chinês. Não, mas quando tu sabes que a Madeira e Yang são pessoas perseverantes, que gostam de expansão, que não param enquanto não chegarem, porque é como a árvore que quer chegar ao céu e que nunca para de crescer, e a árvore que mais depressa chega ao sol é a árvore que faz mais sombra às outras árvores. Quer dizer, isto são coisas metafísicas. Eu não inventei isto. Não estou a dizer que inventaste isto, mas é assim. Eu escrevi-o à minha maneira. Eu ainda não li o livro todo, peço desculpa, mas do que já li é assim, isto está escrito de uma maneira que te prende, não são factos. Isso tu me estavas a relatar são factos. E isto está escrito de uma maneira que não são factos pura e simples. Por isso é que eu estou a dizer que esse lado de escrever tem lado criativo, mas outra coisa que eu queria perceber é, tu escrevias 10 páginas, depois ias rever, apagavas muito, o que escrevias ficava... Nunca apaguei muito, não. Ia escrever, depois revia, mas nunca... Estavas agora a falar e estava-me a lembrar. Muitas vezes aconteciam-me exemplos durante o dia-a-dia e eu tirava notas na agenda. Isto encaixa... Exatamente. Tipo, este exemplo encaixa perfeitamente nas mentes expressivas. Deixa-me ver como é que é a carta vazia. Deixa-me ver se isto bate certo. Depois batia certo. Então deixa-me pôr este exemplo. Como é que eu vou traduzir isto para... Sempre quis ter uma linguagem fácil. Ou seja, tu desde o início sabias para quem é que querias escrever este livro. Sim. E sempre tive aquela ideia que eu quero escrever isto para toda a gente. Não quero uma linguagem muito erudita, nem quero usar muitos termos clássicos, porque eu sei que isto é uma arte que é muito pouco conhecida e eu quero de alguma forma abrir as portas para que as pessoas conheçam Basí. Se eu começo a usar termos clássicos e super complexos, o pessoal, em vez de entrar dentro do mundo do Basí, afasta-se. Portanto, eu quis transformar tudo no mais corriqueiro, mais palpável que pudesse existir. Porquê? Tu tiveste alguma dificuldade quando tu tiveste que entrar no Basí? Foi-te difícil? Ou seja, se calhar querias ter tido alguém que tivesse feito essa digestão das coisas ou não? Não tive essa dificuldade, mas não tenho essa dificuldade quando quis começar a transmitir verbalmente
algumas noções, tipo, o que é isso? Outra vez? Diz lá outra vez. E eu percebi, eu tenho que mudar a linguagem, porque isto de facto, para já eu já tinha tirado o curso de Feng Shui e depois fiz Bazi. Portanto, eu já tinha um background de metafísica. Aquelas chineses. Exatamente, aquelas chineses para mim já eram normais, não é? Quando eu comecei a falar com as pessoas sobre aquilo que eu fazia, tipo, o pessoal ficava a olhar para mim, tipo, morri. O que é isto? Metafísica chinesa. O que é que tu estás bem a dizer? Eu disse, bem, eu tenho que transformar isto numa linguagem de supermercado. Uma linguagem acessível, porque se eu quero que isto se espalhe por Portugal, ou pelo Brasil, ou pelo que for, eu tenho que tornar isto acessível. Depois posso fazer até um livro mais teórico para quem queira estudar isto. Mas esse não é o livro para quem quer estudar. Ou seja, mas por exemplo, não sei de qual é que é a tua experiência, neste momento quem é que tens percebido que tem sido o público do livro? Tem sido quem já tem umas noções do que é o Feng Shui e o Bazi e quer perceber outro nível? São mesmo os curiosos que não sabem o que é? Tenho de tudo. Tenho estudantes de Bazi, estudantes de Feng Shui, tenho curiosos que não fazem a mínima ideia do que isto é. Tenho de tudo, o que é bom. Convém também dizer aqui o nome do livro, O Poder de Saber, que estamos aqui a falar. O Poder, pois o pessoal deve estar curioso. Encontro o que há de único em si. Mas nós não somos todos iguais? Não. Eu acho que sim. Não, isso somos todos de carne e osso. Pois, mas dois olhos, nariz e uma boca. Sim, mas é uma coisa que eu às vezes me ponho a pensar, nós somos todos únicos, eu até já escrevi um texto sobre isso, que é o sermos únicos e não sermos únicos, porque nós quando temos determinadas dores, é bom saber que alguém já passou pelo mesmo, mas depois queremos ser únicos no sentido em que, não, eu é que sei escrever isto, ou eu é que sei pintar aquilo, ou eu é que sei cantar aquela música. Como é que no fundo isto também se equilibra no coaching e no Bazi, não é? Esta questão de não querermos estar sozinhos e ao mesmo tempo descobrirmos o que há de único. Enfim, nós somos um ser sociável. Nós, os seres humanos, embora haja algumas pessoas que decidam ir fazer meditações para a montanha durante meses e meses, o normal do ser humano é viver em sociedade. Portanto, nós somos seres que na nossa natureza está o sociabilizar. Mais ou menos é sociabilizar. Nós dependemos dos outros para fazer seja o que for na nossa vida. E dentro desta perspectiva, nós fazemos parte de um todo, que é uma sociedade. Agora, como seres, como ADN, como matriz, cada um é único. Cada um tem um potencial. Cada um tem algo diferente que o distingue e que deve usar. Sim. Então estavas a falar aí também que estás a escrever outros livros. Bazi, à mesma? Outros assuntos? Agora vais escrever sobre culinária? Tenho 3 em calha. 3? 3. E então? Um é de Feng Shui, que vai ser o primeiro que vai sair e é um livro técnico. Portanto, é um livro que é técnico, dá para estudantes de Bazi, porque eu também percebi que não há muito pouco... quer dizer, eu não conheço nenhum. Eu não vou dizer não há, porque eu também não conheço tudo o que existe. Eu não conheço. Eu não conheço livro nenhum técnico de Feng Shui em português, ou brasileiro. Há livros brasileiros, há livros portugueses, mas são aqueles livros daquelas escolas de Feng Shui mais modernas, mais superficiais, as cores. Agora, técnico de clássico, eu não conheço nenhum. Portanto, estou a escrever um, que pronto, vai dar para pessoas que estejam a estudar Feng Shui, ou para curiosos, porque depois tem exemplos no fim, tem aplicações, como fazer. Depois comecei também já um de técnico de Bazi, desde como fazer a carta à mão, como analisar, uma coisa mais técnica, e tenho um relacionado com coaching, assim um bocado com vivências do dia, exemplos, formas de fazer as coisas de maneira diferente que têm só a ver com coaching. Então, o que é que o teu Bazi disse que tu ias fazer? Ou seja, o teu percurso que estás a fazer agora, onde é que tu estás a ver? Pois o meu Bazi tem assim... Eu Bazi tem assim as coisas... Eu vejo-me a comunicar com pessoas. Eu tenho uma carta Bazi que, como disse, tenho uma parte de comunicar bastante elevada, mas tenho um desafio que é comunicar... em termos exteriorizar a comunicação, se assim se pode dizer. Mas difundir. Sim, eu tenho aquele sonho de falar para grandes plateias. Mas tens medo do sonho, é isso? Não, não. Acho que estou a trabalhar no sonho. Vou começar pelos livros.
podcast é um desafio para mim, não é? Embora como eu estou a falar só contigo, não é? Sim, mas ninguém está a ouvir. Sim, mas vai ouvir, mas vejo-me quando fecho os olhos. É uma pergunta, um exercício que eu digo a muitas pessoas que vêm fazer consultas comigo e que dizem que não fazem a mínima ideia do que é que querem ser. Eu faço-lhes 2 perguntas, que é, fechem os olhos e imaginem-se daqui a 10 anos. Normalmente funciona. Quando não funciona, às vezes pergunto-lhes assim, de quem é que tem inveja? Inveja, que horror. Sentimento tão feio. Coisa tão feia, isso é horroroso. Não, inveja não é horroroso. Inveja só quer dizer, embora seja um dos pecados, não é? Inveja só quer dizer que há alguém que faz aquilo que eu quero fazer e eu não consigo. Ok. Portanto, se eu tenho inveja de uma pessoa que faz alguma coisa, quer dizer que o meu sonho era ter aquilo e eu não tenho e ele tem. Okay. Portanto, isso já é uma pista para as pessoas perceberem aquilo que elas querem ser, mesmo que esteja muito enterrado dentro da cebola. Portanto, quem quiser saber o que quer, faz esses 2 exercícios que são espetaculares. E a inveja é uma coisa boa. Portanto, eu vejo-me a transmitir estas coisas que eu sei que vou aprendendo em grandes públicos, em grandes plateias. Vejo-me, sei lá, a fazer um TED Talk, assim, mas é um processo. Portanto, eu tenho que aprender a comunicar, estou a escrever livros, a fazer as consultas, podcasts, as entrevistas na televisão. Devagarinho, eu acho que a minha timidez começa a estar mais branda, não é? E, portanto, acho que é por aí. Então o teu desafio é vencer essa timidez. O meu desafio é estar em cima de um palco com milhares de pessoas a ver e há, ou seja, quem é que tu tens inveja, ou seja, quem é que são as tuas referências? Porque eu também percebo essa da inveja, porque eu até publiquei outro dia uma fotografia do meu ecrã, que decidi fazer um ecrã com vários mentores. Eu vi. Que é para quando minimizo os programas, eles estão a olhar para mim. Estão-te a inspirar, exatamente. Estão-me a inspirar. Tu tens assim referências dessas, ou seja, pessoas que tu invejas, mas claro, neste bom sentido, não? Olha, eu tenho o professor com que eu estudo na Malásia, que é o Joey Yap, que acho que ele tem uma capacidade de tornar o Bazi e o Feng Shui em algo prático e concretizável muito bom. O estar em cima do palco dele é que ele dá seminários e aulas para 1000 pessoas, 1500 pessoas, portanto já são cursos com muita gente, e era algo que eu me via a fazer no futuro. Há uma senhora que se chama Mel Robbins, que eu já te mandei até uma vez um vídeo, que ela nem é coach, ela começou a trabalhar na CNN, ela é uma comunicadora, e ela em cima do palco, de facto, é uma coisa que me fascina, porque depois quando as pessoas no fim te vêm dizer, espetacular, aquilo fez todo o sentido e acho que vou mudar a minha vida, eu acho que isso é o que nós queremos ouvir, tipo, conseguimos ter alguma influência na vida das pessoas. E pronto, essas 2 pessoas são aquelas que de repente me... Mas tu agora vou mudar a minha vida. Eu também vejo muitas pessoas, e eu também já passei por essas fases em que há muita coisa, eu vou mudar a minha vida, mas depois no dia a seguir eu estou a fazer exatamente o mesmo que fiz no dia anterior. Tu, por exemplo, o teu lado de coach, como é que tu ajudas estas pessoas que de repente têm essa grande vontade e no dia a seguir volta tudo ao mesmo? É assim, o meu lado de coach não, eu acho que nem o meu nem o de nenhum. Desculpa, nem o de ninguém vão aí. Nós podemos fazer uma consulta de coaching, imagina, e traçamos tarefas ou objetivos e depois sugerimos. Marcamos uma nova consulta, quer que eu mande e-mails a puxar um bocadinho, a dizer já cumpriu, mande-me e-mails todas as semanas, imagina que a tarefa era fazer um day planning ou uma coisa, mande-me todas as semanas o seu day planning, para eles serem de alguma forma obrigados, entre aspas, a manter o ritmo. Mas nós não, assim, o nosso trabalho não é puxar pelo pessoal, não é? O nosso trabalho é fazer as pessoas verem o que é que podem fazer. O puxar pelo pessoal já é estar quase a fazer por eles. E não é essa a nossa função. E tu já consegues de alguma forma sentir ou perceber quais é que são assim traços das pessoas que vão agir sobre aquilo que, às conclusões a que chegam, ou o conhecimento que têm novo, até, imagina, a partir do meu mapa de Bazi, eu percebo que há determinadas coisas. Se tu começas já a identificar pessoas que vão agir sobre o que sabem ou pessoas que vão continuar a não agir? Sim, consegues perceber.
Normalmente as pessoas, aquelas pessoas que durante uma conversa ou uma consulta só te conseguem dizer as coisas negativas, O porquê é que não vai... o porquê é que não vai resultar, e tu dizes, mas pode resultar, e o que é que pode fazer diferente, e elas continuam a dizer porquê é que não vai resultar, porque é que não vai resultar. E em que é que aí o Basi poderia ajudar essas pessoas? Percebes o que é que eu estou a dizer? De que forma é que as pessoas, ao saberem que a sua maneira de funcionar é aquela, de que forma é que aquilo as ajudaria a encarar essa inércia inicial para depois passar a uma não inércia? Para já é assim, imagina que eu tenho uma bola, não é? Então, és o meu paciente. Esta bola chama-se responsabilidade. E enquanto tu diz estar em efeito, tu estás a culpar toda a gente, o mundo, o universo, a sorte, a casa, o pai, a mãe que não deu, que não fez. A economia. Não é? Então, tudo. E portanto, a bola da responsabilidade, estás a mandá-la para mim. Portanto, tu estás livre. Eu, na consulta, eu mando a bola para ti. E agora, assim, tu tens que parar de dizer que a culpa é de toda a gente. Não é? A bola está contigo. Agora, se tu dizes assim, mas não sei o quê, mas eu não vou, mas eu não posso. Às vezes as pessoas estão mesmo no down spiral e mesmo em termos de Basi, vê-se que elas estão num período depressivo, não é? E tu dás essa responsabilidade. Dizes, olha, de facto, a fase não é a mais fácil. Vê tudo no lado negro, há um medo enorme que assola, as pessoas às vezes vivem em ansiedade, é quando pensam demasiado no futuro, vivem em depressão, é quando pensam demasiado no passado, às vezes têm que cortar um bocadinho o cordão, chamado cordão umbilical, e o Basi diz tudo isso, tipo, você está a deprimir porque está sempre a pensar que como não resultou no passado, agora também não vai resultar. Como o seu primeiro casamento foi com uma pessoa que não a preenchia, nunca mais vai encontrar um homem. Não é? As pessoas estão sempre a viver em resultados passados. E é isso que tu vais entregar, tu vais passar a bola. É por isto que as coisas estão a acontecer assim. Agora faça alguma coisa. Sim, mas eu agora estava a pensar, não sentes, eu começo a ver, eu acho que isso do Basi pode ser tranquilizador, ou seja, se eu perceber que há ali determinados fatores que não são que eu esteja estragado ou que seja um defeito meu, há ali fatores, ao mesmo tempo, ao ser tranquilizador, permite-me aceitar aquilo como não sendo eu não sou um problema. Isso é ótimo. Uma pessoa perceber o porquê das coisas estarem a acontecer é ótimo. E de facto, às vezes as pessoas estão a passar por 10 anos de dificuldade, não é? E as pessoas podem dizer, ok, então eu não sou de facto o problema. Só faltam 9. Mas são 9 em que podem fazer outras coisas, não é? São 9 em que podem fazer outras coisas. Há sempre energias que nos estão a influenciar de várias perspectivas e se calhar se não tiver sempre a matutar naquele lado que está negativo e olhar para o outro, se calhar então não se foque tanto no negócio, foque-se no marido e nos filhos, ou não pense tanto agora em ganhar mais dinheiro, que não é a fase mais favorável, mas pense mais em que é feliz e que tem filhos ótimos e que tem saúde e o seu marido está super bem sucedido e, portanto, não viva tanto essa ansiedade. Portanto, é um bocadinho perceber como é que as coisas estão a funcionar e é um alívio muito grande. Então, olha, já estamos aqui há um bocadinho e eu queria perceber como é que tu organizas os teus dias, se manhãs é para coaching, à tarde é para escrever, à noite é para dormir, como é que tu organizas os teus dias e as tuas semanas? Dos meus dias, assim, acordo cedo, acordo às 7 e a minha parte matinal é tomar conta dos meus filhos. Não é? É a tua parte matinal maternal. Maternal. Eu vivo sozinha com os meus 2 filhos, portanto é aquela rotina que todas as mães devem ter, preparar os lanches. Gritar com um, gritar com outro, não. Não sou muito de gritar, às vezes lá pode acontecer, mas sim, levar à escola e a partir das 8h30, 9 horas estou livre. Há dias que eu tenho específicos para escrever para o blog, porque o blog sai à terça e à sexta, às 10h30 da manhã, 2 dias. Portanto, à segunda e à quinta, eu de manhã chego a casa e escrevo para o blog. Investigo o que tenho que investigar, vejo o que vou fazer, escrevo para o blog. Depois tenho consultas e, portanto, os outros dias, consoante as consultas que tenho ou não, vou gerindo o meu tempo. Tenho alguns artigos que escrevo para algumas revistas que nos intervalos concilio. Faço desporto, portanto, eu tenho que ter tudo escrito no meu calendário, até quando é que vou para a cama, tipo 9h30, acaba. Portanto, depois vou ao ginásio, vou fazer yoga, ou vou dançar, que também danço, há horas específicas para isso. Depois, a partir das 6h30,
Voltas a ser mãe. Volto a ser mãe, vou buscar os meninos à escola, deixar no futebol, deixar na ginástica, ir buscar, dar jantar, aquelas coisas, e novamente 9h30, 10 horas deito-me. Eu aprendi também comigo que eu não posso, entre aspas, trabalhar muito à noite, porque a minha mente ativa depois não me permite dormir. Começo naquele ritmo, portanto eu obrigo-me às 7, 8 horas, é o meu limite para deixar de pensar em trabalho, desligo e depois 9h30, 10 horas durmo e volta outra vez. Às vezes ao fim de semana trabalho, se tiver mesmo que trabalhar ou se estiver inspiradíssima, mas normalmente não. Não, então, mas Tenho assim, os filhos. então tu passas muito tempo a escrever, é isso? Passo. E mesmo os vídeos que tu tens no YouTube, és tu que fazes? Sou eu que faço tudo. Sim, Realizadora? tudo. Eu faço tudo, eu faço a voz, eu edito, eu escolho as fotos, eu monto o vídeo, faço tudo. Eu não tenho ninguém a trabalhar para mim. Queria fazer mais, mas às vezes o meu tempo não... Sim, se escreves artigos para a revista, posts para o blog, vídeos. E além disso, num grupo que eu faço parte, tu pões lá uma coisinha todos os dias, do dia a seguir? Sim, todos os dias tenho que fazer esse post, sim. Mas isto tens que investigar calendário. todos os dias, ou como é que chegas lá? Olha, as energias, não sei o quê. É assim, há uma parte que eu já não investigo porque já sei de cor, não é? Eu vejo as combinações, como já sei de cor, já vejo o que é que vai acontecer, mas isso faz parte de uma arte também chinesa que se chama a seleção de datas. E a seleção de datas tem uma outra disciplina que se chama os 12 oficiais. Ou seja, dentro de um mês, consoante os animais do mês relacionados com esse próprio mês, portanto, no cavalo, o mês do cavalo será de uma maneira, no mês da serpente de outra maneira, cada dia tem uma determinada energia em potência. Sim. E consoante essa energia eu ponho lá diariamente no grupo o que é que a energia do dia propicia. Se é mais para acalmar, é para acalmar. Se é para andar para a frente, é para andar para a frente. Se é de recolha, é de recolha. Como eu já sei de cor, não tenho que investigar muito, mas também é uma coisa que eu tenho na minha agenda. Às 9 da manhã toca um alarme a dizer assim, colocar os 12 oficiais. E eu vou lá e faço os 12 oficiais e faço as imagens e monto aquilo tudo, também sou eu que faço tudo. E pronto, isso também é uma coisa. A mim já me ajudou alguns dias em que eu vou lá e vejo... Hoje é o dia para estar sossegado. Não, e eu lembro-me de uma situação em que houve um dia qualquer que era para no fundo, respirar fundo, porque a onda estava a passar e não havia muito a fazer do que meter a cabeça debaixo de água e esperar que a onda passasse. Eu andava eu estava a ser levado pela maré e quando li aquilo do género, agora não sei o quê, não há muito para fazer, e pronto, então lá está, aquilo que eu estava a dizer de ser tranquilizador, tipo, pronto, isto é esta onda, não sou eu que tenho defeito, é mesmo assim, estou aqui. Mas pronto. Uma pergunta que eu também faço sempre é, livro ou livros tivessem sido importantes para ti em diferentes fases da vida? Não sei se tens livros que tenham sido referências. Imagina, eu li a Alice no País das Maravilhas. Eu li um livro que já li 3 vezes, que é O Monge que Perdeu... 3 vezes? 3 vezes. Que é O Monge que Perdeu o Seu Ferrari. Vendeu. Vendeu? Vendeu. O que é que eu disse? Perdeu. Que vendeu o Seu Ferrari. Do Robin Sharma. Sim. E na altura marcou-me imenso. Para começar, porque o meu irmão é advogado e aquilo na altura... E tu queres que ele venda ao Ferrari? Não! E ele trabalha imenso e na altura fez-me ali um clique e... E não começaste logo a tentar evangelizá-lo? É que eu quando li também comecei um bocado a... Não é possível. Não é possível. Sim, do que conheço do teu irmão, aquilo é muito focado. É muito focado, não é? E na altura fez-me sentido. E depois achei um livro doce. Achei aquele livro de uma doçura incrível. E depois, eu normalmente leio livros técnicos. Portanto, tudo o que é livros de... Exatamente, de Feng Shui, de Bazi, do Joey Yap, já li imenso, já li do Jerry King, que vem cá agora em setembro fazer um curso de Bazi avançado, mas que dá para ser frequentado por toda a gente, porque vamos fazer um curso inicial para quem quiser frequentar. Portanto, da Lily Chung também já li alguns. Portanto, são livros normalmente técnicos, eu não leio muito ficção. De ficção, esse de facto marcou-me. Então, e quando é que tu te perdes? Ou seja, porque existe o horário em que naquela hora faço aquilo, naquela hora faço aquilo, não sei o quê. Então, e quando é que, por exemplo, vês um filme que não é informação? Quando é que... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Quando é que tu crias espaço? Normalmente ao fim de semana.
Quando a minha filha diz assim, mãe, agora vamos tirar 2 horas para ir para o sofá ver séries. Pronto. E aí vamos ver séries. Mas no inverno, porque agora no verão vamos para a praia, ou vamos passear, ou isso. Mas disciplino, eu como trabalho em casa, eu acho que quem trabalha em casa vai-se um bocadinho associar, nós temos que ser mesmo muito disciplinados, porque está tudo ali muito perto. É fácil ver televisão. É fácil ver televisão, é fácil ir tirar a roupa da máquina, é fácil ir fazer a cama, exatamente, fazer a cama porque está desarrumado e tu estás em casa. Portanto, tens que disciplinar para dizer assim, às 9 eu estou no emprego. Portanto, mesmo que a casa esteja caótica, agora não vais arrumar. É fácil ir às compras. É fácil ir ao Pingo Doce porque falta não sei o quê. Portanto, tens que te disciplinar. Se calhar entras um bocadinho no excesso, que é disciplinas-te demais. Para ter certeza que aquilo não foge dali, não é? E, portanto, durante a semana, de facto, não vejo muita televisão. Não faço muito isso. É tudo muito, muito regrado. Então, uma coisa que eu também queria perceber é se achas que houve alguma coisa que seja importante que as pessoas percebam do que é o Bazi e o Feng Shui, ou que as pessoas, se tivesses que as pessoas reter alguma coisa, o que é que achavas que as pessoas deveriam reter desta conversa, ou algum assunto que nós não tínhamos falado e que tu achasses interessante? Eu acho que é assim, o que eu quero dizer é que há imensas ferramentas à nossa disposição. Bazi e Feng Shui são só uma delas, que podem melhorar a nossa vida. Eu acho que se estão à disposição e podem ser feitas, é agarrar e fazer. Portanto, uma que faça sentido para a pessoa, não é? Exatamente. Podem ser estas ou outras. Ou outras. Se é para melhorar e estão à disposição, por que não? Não é porquê? Porque não? É fazer. Não tem que acreditar, não tem que fazer nada disso. Pode melhorar. Faça. Seja estas ou seja outras. Mindfulness, coaching, yoga, zumba. Se é para melhorar a vida, façam. É só o que eu tenho para dizer. E aquilo que eu vejo muitas vezes é testem, ou seja, lá porque, por exemplo, a zumba não funcionou, não quer dizer que o yoga não funcione. Que muitas vezes associamos eu tentei isto e não funcionou, não vou tentar mais nada, não é? Exatamente. Por exemplo, a zumba, que é a dança, não funcionou. Tentem salsa. A salsa não funcionou, tentem kizomba. A kizomba não funcionou. Vão sambar. Abanem-se. Exatamente. Quer dizer, pode estar ali perto, não é? Nós só estamos ali a palpar terreno, mas já estamos no sítio certo. É música que eu gosto. Portanto, é ir e não desistir logo à mexer primeira. O esqueleto. Abana o esqueleto. Abana o esqueleto. Então, muito obrigado, Bárbara. Obrigada, e eu, Rui. Já há algum tempo que a gente estava para falar, finalmente aconteceu. Exatamente, e eu gostei muito. Muito obrigado por teres vindo cá a casa. Obrigada. Adeus. Obrigada. Bem-vindos de volta ao inglês. Welcome back. Por acaso houve pessoas que me disseram que o podcast seria muito melhor se fosse em inglês e pronto, não é. E não vai ser. Poderá acontecer episódios em inglês, isso é capaz de acontecer, porque se calhar há pessoas que eu gostava mesmo de falar e que só falam inglês, mas à partida não, o Falar Criativo é português e vai continuar a ser português. Eu gostei muito de falar com a Bárbara, já não é assim, não, até parece que eu não falo com a Bárbara sem ser com microfones a gravar, mas foi uma conversa, porque às vezes até é engraçado eu falar com amigos e sob este prisma do Falar Criativo que acabo às vezes por perguntar coisas que não me tinha lembrado, ou conversas estruturadas que às vezes não tenho. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que também consigam perceber quais é que são as vossas forças e a melhor forma de as usar. Há ferramentas, como dizemos, usem as ferramentas que faz sentido para vocês. Podem ser estas ou outras. A questão é que alguma coisa devemos fazer e não deixar as nossas capacidades perdidas, encafuadas dentro de nós e nunca fazer nada com elas. Outra coisa que podem fazer é passar pelo iTunes e deixar as avaliações e as críticas. Podem passar pelo Patreon e tornarem-se Patreons ou patronos do Falar Criativo. Podem partilhar com amigos, podem partilhar com inimigos. Eu acho que era uma coisa boa. Toma lá aqui o Falar Criativo, vais ver, nunca mais ficarás o mesmo. Até pode ser até que as pessoas gostem e se tornem melhores pessoas, os vossos inimigos.
E como não estou a dizer nada de jeito, vou-me despedir de vocês e até à próxima. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Quantas máscaras vão